Agora a gente vai falar de um assunto que ainda pode ser considerado tabu no mercado de trabalho: piercings e tatuagens. Será que eles ainda atrapalham na hora de procurar um emprego? Será, Sayonara, em pleno século XXI, até a década de 90, muitas empresas abominavam, não permitiam que os funcionários usassem ou deixassem à mostra tatuagens, piercings. O mercado até se atualizou, mas a depender da área, a pessoa ainda pode ter problema, viu? Mas para falar sobre o assunto, está aqui a nossa consultora empresarial, Cristiane Barreto. Cristiane, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, primeiramente é interessante que a pessoa, então, ela conheça o perfil daquela empresa, né? Se aquela empresa é uma empresa mais tradicional, ou até considerada mais moderna, digamos assim. Sim. Uma das coisas principais é a questão do respeito à cultura da empresa. Então, você que está entrando numa organização, é você que tem que respeitar a cultura daquela organização. Então, se você não respeita e tem um preconceito, porque ela não aceita piercings ou tatuagens, você já está começando com preconceito e vice-versa. Então, o que deve haver, na verdade, é um grande respeito. Se você está se candidatando a uma vaga numa empresa que tem um estilo mais conservador, mais formal, ou às vezes até nem é tanto a empresa que tem esse estilo mais conservador, mas os clientes, o público-alvo dessa empresa tem um estilo mais conservador e isso precisa ser respeitado no mercado de trabalho. Por mais que nós estejamos no século XXI, de fato, como foi dito, nós precisamos saber que, de fato, ainda existe esse preconceito, ainda existe a possibilidade de você sair prejudicado numa seleção por conta de uma tatuagem, por conta de piercings. Principalmente a depender do tamanho de uma tatuagem, a depender da simbologia dessa tatuagem, do local onde essa tatuagem está, porque muitas vezes você tem uma tatuagem, mas ela está num local onde no dia a dia do trabalho não vai ser percebido. Mas você pode ser questionado sobre isso na hora da entrevista. Então é importante também que você seja sincero na hora da entrevista, porque hoje a gente sabe que, principalmente se tratando de Sergipe, de Aracaju, moramos numa cidade pequena, temos hoje redes sociais onde você pode ser, digamos assim, flagrado com uma tatuagem que você não disse na hora de uma seleção. Então a sinceridade deve sempre prevalecer. E o respeito à cultura dessa organização, se aceita ou não. Felizmente ou não, a gente não está aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Mas o que é que o mercado ainda prega, o que é que muitas empresas, por mais que elas não falem, até porque é um crime, não pode, é um preconceito, mas elas podem deixar de contratar e elas podem também vir a demitir disfarçadamente por conta disso. Agora, Cristiane, a pessoa tem um piercing, ela tira o piercing no local de trabalho, mas ela pode usar na rua, quando ela estiver no momento de lazer, mas também ela pode encontrar os clientes que ela atende quando está sem o piercing. Essa situação acaba sendo constrangedora também, já que essa pessoa acaba tendo que tirar essas coisas que usa por causa do regime da empresa. Se ela tira, porque algumas pessoas tiram independente do regime da empresa, porque elas mesmas não se sentem bem no ambiente de trabalho. Se ela tira por conta de uma exigência da empresa e a empresa é muito conservadora, isso pode levar ou não a chocar um pouco o seu cliente. Mas isso vai depender também da cultura familiar e da cultura dessas pessoas. Então, a depender de quem ela encontre, isso pode ser uma novidade ou não. Mas é importante, principalmente para quem está começando a carreira, pensar um pouco antes de colocar a tatuagem, que tamanho você vai colocar, onde você vai colocar e que área você vai trabalhar, para ver como hoje isso implica ou não na sua carreira e na sua imagem. E nós precisamos saber que nós somos responsáveis pela imagem que a gente passa e nós precisamos ter um mínimo de respeito a isso. Não é também não se respeitar se você hoje, como é a nossa sociedade de hoje, os jovens, eles admiram o belo. Mas tem um histórico de tatuagem que faz uma ligação muito forte com marinheiros, com criminalidade, de um histórico passado. Hoje não, hoje é um culto ao belo. Mas precisamos encontrar aí um meio termo para nos respeitar, se gostamos e achamos isso belo, o que vamos fazer, como vamos colocar, mas também como isso vai implicar a minha carreira e para não chegar, inclusive, ao ponto de à medida que você, por exemplo, passa num concurso ou alguma organização, obrigue você a tirar. Para não precisar chegar a esse ponto, pense um pouquinho antes de fazer isso. Mas também não se viole, porque é a sua personalidade. Muito obrigada, Cristiane. Muito obrigada. Até a próxima semana. Uma excelente semana a todos.